Meus irmãos, eu gostaria de abrir com vocês no profeta Oséias. Profeta Oséias, que vem logo depois de de Daniel. Daniel é o último dos profetas maiores e Oséias é o primeiro dos profetas menores. O último dos profetas maiores tem 12 capítulos e o primeiro dos profetas menores tem 14, tem mais capítulos. Por que Daniel é maior e Oséias é menor então? Porque o volume de Daniel é maior. Então, Daniel tem um volume grande, apesar de ser dividido em 12 capítulos. E Oséias tem um volume pequeno, apesar de ser dividido em 14. Então, ele é um profeta menor por causa do volume menor, não do número de capítulos. Depois de Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, vem Oséias. É interessante que os profetas menores, que é de Oséias até o final do Antigo Testamento, são uma das partes menos conhecidas da igreja. Talvez Oséias não seja um daqueles menos conhecidos, mas normalmente os profetas menores são pouco conhecidos, até porque eles não trazem uma leitura tão agradável, como por exemplo Isaías, que também tem histórias, Histórias que inclusive são repetidas em Reis, em Crônicas, algumas delas. E ali ele traz, no meio das histórias, pelo menos até o capítulo 39, os oráculos proféticos, E muitos dos profetas menores, eles trazem apenas oráculos proféticos, com exceção de Jonas, que é um profeta menor, e que praticamente o seu livro é um livro de história, porque de profecia mesmo, Jonas tem apenas um versículo. Arrependei-vos, porque dentro de 40 dias Nínive será destruída. Essa é a profecia de Jonas. Tudo o que nós temos da profecia de Jonas está ali, nesse versículo. Enquanto os outros profetas menores têm seus livros constituídos basicamente de oráculos proféticos. E Daniel também é um livro que metade dele é história, e depois ele tem oráculos proféticos, inclusive em linguagem apocalípticas, E Daniel, inclusive, se encontra na Bíblia hebraica, não entre os profetas, mas entre os escritos, que a Bíblia hebraica tem uma divisão diferente. A lei, que corresponde ao nosso Pentateuco, nós temos livros históricos e os judeus os chamam de proféticos, Aí os nossos livros históricos de Samuel, Reis e Crônicas, Ruth não. Samuel, Reis e Crônicas são profetas anteriores, E os profetas posteriores, aqueles que têm o nome, tem um livro específico, Isaías, de Isaías para frente, então são os profetas posteriores, embora Daniel não faça parte, Aí, depois dos profetas, tem os escritos, aí de Salmos para frente, tudo que não entrou nem na lei, nem nos profetas, estão nos escritos, E muitos livros aí que nós temos no meio dos nossos livros históricos ou poéticos e algum profético estão nos livros chamados escritos, Então a nossa Bíblia já traz aquela divisão que vem da versão grega. Então você tem o Pentateuco, que é a lei, igual corresponde, à Bíblia hebraica. Depois nós temos os livros históricos, todos os livros que contam a história, desde Josué, os proféticos dos judeus, desde Josué até Esther. Então nós temos ali os históricos, depois nós temos livros poéticos, depois nós temos os profetas, divididos em maiores
e menores, né? Para os judeus, não. Todos os profetas são posteriores. E alguns dos nossos primeiros livros históricos são os profetas anteriores, né? Ali onde aparece Elias, Eliseu, não é? Principalmente. Bom, Oséias é um profeta, portanto, que profetiza na época dos reis. É contemporâneo de Isaías, inclusive os reis que ele menciona, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, são os mesmos mencionados por Isaías no começo, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Acontece que Oséias também menciona Jeroboão. Não que Jeroboão tenha sido sucessor de Ezequias, de forma alguma. Jeroboão, na verdade, Jeroboão II, era rei de Israel, enquanto Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Portanto, Jeroboão e os reis de Judá, então, são épocas, é a mesma época, né? Então, aqui, o livro de Oséias, ele encabeça os profetas menores, que estão todos juntos, reunidos assim, inclusive na Bíblia hebraica, na mesma ordem, porque os livros do Antigo Testamento, que nós contamos como 39, os judeus os classificam como 24. Isto porque Samuel é um livro só, Reis é um livro só, Crônicas é um livro só, Esdras, Neemias é um livro só, e os 12 profetas menores são um livro só também, porque eles são pequenos, então eles tinham rolos, eles não escreviam dessa forma como nós, né, que seriam o que vem dos códices, né? Eles escreviam em rolos, então era que nem fita VHS, né? A gente terminava de assistir o filme e tinha que rebobinar para devolver na locadora. Então era o livro também, ele tinha que rebobinar, né? Porque ele era um rolo e não era um rolinho, ele era um rolão. Então não dava para você, um rolo grande, você fazer um livrinho pequeno, de uma página, como tem, né, aqui na nossa forma de Bíblia. Mas eram colecionados, então, os 12 profetas num rolo só, que dava ali 1/4 do tamanho do profeta Isaías. E assim, esses profetas, então, foram colecionados nessa ordem, embora não necessariamente numa ordem cronológica. Né? Então, nós temos aí Oséias, Joel, Amós, e depois Miqueias, e que não tem necessariamente que ser compreendidos como tendo sido escritos nessa ordem, né? Mas os 6 primeiros, com certeza, são mais antigos que os 6 últimos. Bom, Oséias, então, vem encabeçando os profetas menores. E eu gostaria de ler com vocês uma página e meia aqui do profeta Oséias, capítulos 1, 2 e 3. Um profeta menor com muitos capítulos, né? São sempre capítulos pequenos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, até aqui, deixa eu dar uma paradinha. Até aqui, nós temos já
a questão do profeta ter que casar com uma mulher de prostituições. Isto tem diversas interpretações, tá? Uma interpretação é que Gomer estava praticando prostituição quando foi dito a Moisés, vai e toma. Então, ela, segundo essa interpretação, ela já era uma prostituta quando Deus manda que ele a tome como esposa. Outra interpretação, que ela tinha a tendência de se prostituir. Então, Deus sabia que ela era tendente a isso, né? E, portanto, mulher de prostituições seria aquela mulher que já está no caminho de ser iniciada nessa atitude, né? Terceira interpretação, ela era de uma família que praticava prostituição, mas ela mesma ainda não tinha se envolvido. Será que essa é a interpretação? E a quarta interpretação, que Gomer havia passado pelo ritual sacro sexual de fertilidade que envolvia defloração. Seria isso? Mulher de prostituições? Ou, talvez essa questão seja irrelevante, pois o relato é alegórico. Então, tem gente que diz, não, na verdade, ele não se casou com essa mulher, ela nem existe, esses filhos também não existiram, é só uma alegoria, uma história, fantasia, só para trazer sentido. Então, existem as interpretações, pelo menos essas 5 que a gente trouxe aqui de exemplo, mas, de qualquer forma, a mensagem ela pode ser perfeitamente compreendida. Tá? A mensagem, seja lá qual for a interpretação que você prefira, eu sei que será completamente possível perceber, né, a mensagem que ele está dizendo. Dizer a minha posição. Eu acredito que quando, pelo menos até hoje, a minha tendência é ficar com essa posição de que Gomer era uma prostituta quando Deus mandou que Oséias a tomasse por mulher, que ela já era uma prostituta, tá? Mas a mensagem de Oséias não vai mudar por causa disso, né? Sabemos que Deus formou o povo de Israel. Deus formou o povo de Israel, né? Ele escolheu Israel e Ele fez Israel existir. Então, já estava na mente de Deus, o povo de Israel, escolhido, quando Deus fez o povo de Israel existir. Deus fez promessas a Abraão, a Isaque, a Jacó, e dos filhos de Jacó, no Egito, Deus fez nascer a nação de Israel, né? As tribos de Israel se desenvolveram no Egito antes de seguir caminho à terra prometida. E começou ali, quando José era governador do Egito. Então, com essa mensagem de Oséias, o que é que Deus está transmitindo? Transmitindo através da vida do profeta. O profeta está vivendo, o profeta está encenando aquilo que Deus fez com Israel. Então, essa prostituição de Gomer, ela vai representar a prostituição de Israel, né? E a prostituição está ligada, então, à idolatria. Por quê? Porque, como diz uma dessas interpretações que eu mencionei, né? Existiam os cultos pagãos com atividades sexuais de adoração aos ídolos. Mas, principalmente, né, o adultério e as prostituições estão sempre relacionadas com o tema da idolatria, porque Deus, Ele se revela como sendo o marido e Israel sendo a esposa. Assim como também Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, tá? Então, qualquer desvio de idolatria
que Israel, que a igreja neotestamentária faça, né, isso já se configura em adultério espiritual, né? Então, quando Deus manda que Oséias tome uma mulher de prostituições, e para que ele tenha filhos de prostituição, é porque a terra se prostituiu. Que terra? Não é a terra, o barro, a areia, mas é porque o povo daquela terra, né, quando você toma uma coisa como figura da outra, né? Então, quer dizer, a terra, a gente fala assim, isso representa o quê? O povo que mora aqui, né, nessa terra que é prometida e tal. Então, se prostituiu como? Desviando-se do Senhor, é o que está aí no final do versículo 3. Desviando-se do Senhor, então ele foi atrás de outros deuses, e isto é contado como prostituição. E a vida do profeta era uma vida de sofrimento, porque ele representava, a vida do profeta era uma encenação que representava o que Deus estava passando com Israel, o pecado que Israel estava cometendo. E assim, Oséias, que é da mesma época de Isaías, ele profetizou de uma forma, num contexto diferente. Isaías era um profeta do palácio, ele tinha acesso ao palácio. Isaías profetizava aos reis. Oséias não, ele era aquele profeta da periferia, tá? Aquele que profetizava entre o povão mesmo, embora eles fossem contemporâneos, né? Isaías ele tinha aí essa abertura. E então, primeiramente, eu falei final do 3, no final do 2, que ele fala desviando-se do Senhor. Aí o versículo 3 fala que ele tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Versículo 4, disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então aqui ele está uma profecia referente ao reino do norte. Por quê? Você vê que Jeú nem foi mencionado ali no primeiro versículo, né? Foi mencionado apenas Jeroboão, que é o Jeroboão II, ou então o Jeroboão filho de Joás. Não aquele Jeroboão que foi uma peça na divisão do reino do norte e do sul na época de Roboão. Não foi aquele Jeroboão. Aquele foi o primeiro rei de Israel, depois do reino dividido. Esse Jeroboão já é outro Jeroboão lá na frente, né? E ele, aqui o versículo 4, ele diz, farei cessar o reino da casa de Israel, a casa de Jeú, né? Ele fala assim, ó, daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então estava próximo o quê? O fim do reino de Israel. Nós sabemos que o reino de Israel, ele cai pelas mãos da Assíria. Então relembremos o seguinte, na época dos grandes impérios, né, o que prevalecia? Um prevalecia sobre outros reinos. Um rei era o rei dos reis, né? Então, um rei era aquele dono de um poderio militar, de um poderio bélico maior do que os outros, e, portanto, ia conquistando os povos. E quando várias nações, né, se tornavam suas províncias, ele, então, era o grande imperador, né, sobre um vasto império. E esses impérios eles foram se sucedendo. Lembra então que depois da Assíria, não confundir com Síria, é a Assíria. Depois da Assíria veio o grande império da Babilônia. Então
o reino de Israel caiu primeiro, e ele caiu pelas mãos da Assíria. Depois de um tempo, cai o reino do sul, pelas mãos da Babilônia. Então, durante esse período, né, que a Assíria toma Israel, faz cair o reino de Israel, passa-se um tempo e a Babilônia passa a ser o grande império. Ela vence a Assíria e passa então a ser o grande império mundial. E é nessa época que Babilônia vem e faz cair Israel, aliás, Judá, que a Assíria não foi capaz de tomar Jerusalém, né? Existe inclusive da época de Ezequias, né, relatos dos assírios dizendo que eles prenderam, né, o rei Ezequias como um pássaro na gaiola, né, e tal, mas eles não conseguiram entrar em Jerusalém. Então, por isso, não caiu o rei de Judá então. Só depois, quando Babilônia se levantou e Judá também insistiu muito no seu erro, é que caiu e foi levado cativo. Israel não volta, mas Judá volta. Quando? Quando se levanta um novo grande império, e aí Ciro o Grande, já rei da Pérsia, império, né, mundial, que derrubou a Babilônia, aí ele vai mandar com que as diversas nações voltem para suas terras, aquelas que eles consideravam como adoradores de deuses bons. E aí, eles tinham esse conceito, né, da religião zoroastrista, e eles então mandaram de volta Judá, né, e mandou construir o templo, mandou reconstruir Jerusalém, e tudo aí começa uma nova fase, né? Não aquela fase assim que anterior, que costumava se colocar medo nos povos, né, para não reagirem. Agora eles querem o favor dos povos, né? Então eles deixam lá quietinho, pode ficar na sua terra, tal, pagando imposto para mim, obedecendo as minhas ordens, está tudo bem, cada um fica na sua terra. Então eles voltam, né? Depois disso teve o Império Grego, né, com Alexandre o Grande, depois o Império Romano, né, que é o império na época de Jesus, era o império que estava sobre Israel, né, o grande império mundial aí. Então, dentro dessas passagens, né, Israel vai cair sob a mão da Assíria, e Judá vai cair só depois, pelas mãos do então Império Mundial Babilônico. Tá? Aqui, então, a vida de Oséias vai sendo como que um teatro que vai demonstrar os acontecimentos na vida do povo de Israel. E a primeira coisa que acontece é que nasce um filho de prostituição, e foi dado o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então é isso que está dentro, esse é o contexto histórico que eu mencionei, do qual está falando Oséias. Aí depois, no versículo 6, nós temos outro filho. Ele diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Vamos encaixar isso aqui na história que eu contei? Eu contei aí uma história de impérios. Como é que nós encaixamos estes versículos na história desses impérios? Veja só então.
Agora nasce uma filha, e o nome da filha também tem a ver com algo referente a que Deus vai fazer com Israel. Ele diz assim, ó: não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Por isso a filha vai se chamar desfavorecida. Ela está representando pelo seu nome o povo de Israel. Quem era Israel? O reino do norte. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Então ele está dizendo o seguinte: Israel era representado pela desfavorecida, outra filha de prostituição de Oséia, com Gomer, e que representava esse ato de Deus que não mais voltaria a favorecer Israel. O que aconteceu? O que eu já falei para vocês da nossa história é que Israel foi tomada pela Assíria e nunca retornou. Judá vai retornar. Judá ia para o exílio só depois, na época de Babilônia, mas ia retornar. Por isso ele diz assim: porém, da casa de Judá me compadecerei. Porque Judá vai voltar para a terra, Israel não vai voltar para a terra, tá? Então Israel era formado pelas 10 tribos do norte, e Judá era formado por Judá e Benjamim, 2 tribos ao sul. E claro, né, aí teve algumas deserções, né, de outras tribos do norte que ficaram ali ao sul, mas basicamente era Judá e Benjamim. Aí ele diz assim, que ele vai voltar a se compadecer de Judá. Até agora ele falou de destruição, falou de Israel, mas agora ele está falando que vai se compadecer de Judá. Ixi. E então, aí ele diz assim, então quer dizer que alguma coisa vai acontecer com Judá também, né? O salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Olha só, se nós voltarmos e dermos uma olhada num livro que vai ser escrito muito depois do cativeiro babilônico, nós podemos perceber aqui, ó, Esdras, capítulo 1, o decreto de Ciro. Veja, por que Oséias diz assim, não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra. Não vai acontecer uma rebelião, e daí os judeus vão lá e vão vencer essa batalha, e aí eles vão voltar para a sua terra, porque não. E Esdras diz assim, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias também era um profeta que foi bem depois, né, de Oséias, e que ele profetizou também esse retorno. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Então agora ele reconhece que ele só é o rei dos reis, de então, porque o Senhor Deus é que deu a ele esses reinos. Bom, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele? Quem dentre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém e Judá, e edifique a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, estava destruída. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, porque não foi todo mundo que subiu, né, mas aqueles a quem Deus despertou. Todos os que habitavam nos arredores os ajudavam com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia que tinha tomado Judá, né,
tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou aos contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Não foi por arma. Os judeus não pegaram em arma. Não foi uma guerra que aconteceu. Mas como diz aqui Deus, pela intermediação de Oséias, de Judá Deus vai se compadecer. E Ele salvará não pelo arco, não pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, o que é que Deus fez? Despertou o espírito de Ciro, o rei do grande império persa, para fazer essa devolução, para devolver os habitantes do local, para construir o templo de Deus. Deu materiais, aqueles materiais que Nabucodonosor tinha levado quando tomou Jerusalém e destruiu o templo. Ele levou e pôs na casa dos seus ídolos. Agora que quem manda é Ciro da Pérsia, ele falou assim: sabe, tudo aquilo, aqueles objetos de ouro, de prata que Nabucodonosor levou e pôs na casa dos deuses dele, que pertencia à casa do Senhor, leva tudo de volta que é do Senhor. Então Deus que despertou o espírito de Ciro, Deus que despertou os corações daqueles judeus que voltaram para Judá. Muitos não voltaram, né, mas estes que voltaram para reconstruir, que era reconstruir do zero, né? Muitos já tinham ali as suas vidas, todos, né, já tinham ali as suas vidas construídas na terra estrangeira. Mas Deus então despertou para voltar e para fazer essa obra, esse grande trabalho, ter grandes problemas também para enfrentar e reconstruir a casa de Deus. Então, versículo 8: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então, olha só, o terceiro filho que nasce a Oséias é para receber o nome de Não Meu Povo, porque o povo de Deus já não seria mais tratado como povo, não é? Deus havia dito que Ele vai restaurar Judá, embora não Israel. Mas aqui Ele fala de filhos de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Então, o que Ele está dizendo? É aquilo que eu falei para vocês, tá? Alguns do Reino do Norte debandaram para o Reino do Sul, certo? Um remanescente que Deus preservou ali, de algumas outras tribos de Israel, que também foram congregados com os filhos de Judá, tá? Do Reino do Sul. Onde é que isso acontece na Bíblia? Porque Oséias é um profeta anterior ao exílio, ele está profetizando o que vai acontecer depois, tá? Quando o exílio já acabou, é que foi escrito o livro de Crônicas. E o livro de Crônicas, diferentemente do livro de Reis, né, ele narra a liderança espiritual de alguns reis piedosos de Judá,
antes de Judá cair nas mãos da Babilônia, né? Esses filhos de Israel do Reino do Norte, eles são liderados espiritualmente, não politicamente, mas espiritualmente, pelos reis piedosos de Judá. Como Ezequiel, se eu não me engano, Josias foi um outro que fez isso também. Então o que aconteceu, né? Alguns ficaram ali. E aí, quando a Babilônia tomou Judá, né, e levou o pessoal embora, ainda existia do Reino do Norte um remanescente fiel. E estes se congregaram juntos e terão, aí ele diz assim, como o reino estava dividido, depois que Salomão morreu, né, deixou Roboão no lugar. Roboão e Jeroboão, né, se desentenderam ali, Jeroboão liderou as 10 tribos do norte, e rompeu com o reino, ficaram 2 reinos, Israel e Judá. Agora ele está dizendo assim, que os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Então quer dizer, cada um tinha a sua cabeça. O reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém, tinha como cabeça um descendente de Davi, legítimo rei, que Deus havia prometido. O reino de Judá não tinha nenhum filho de Davi reinando ali. Eram sempre gente diferente, que não era da linhagem real de Davi, com promessa de Deus, com aliança. E às vezes caía um, não ficava o filho no lugar, porque um outro rei vinha, uma outra pessoa vinha, matava e ficava como rei no lugar, né? Então, enfim, eles tinham cada um a sua cabeça. Judá tinha o descendente de Davi em Jerusalém, Israel tinha um outro rei em Samaria, capital do reino de Judá, do reino de Israel, tá bom? Eles tinham cada um a sua cabeça, ou seja, cada um o seu rei. Aqui, o que Oséias está profetizando é que os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Então haverá um só rei, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, tá? O dia de Jezreel, que é o nome aqui do primeiro filho, né? Quando ele diz lá no versículo 4, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então agora ele diz assim, grande será o dia de Jezreel. Agora ele inverte, porque Deus tinha mandado colocar o nome de desfavorecida para a filha que nasceu e de não meu povo para o terceiro filho de Oséias. E agora ele está dizendo assim, não para aquele povo que estava sob castigo, mas para esse que agora recebe o favor do Senhor, que Deus salva do cativeiro, né? Deus manda de volta para a terra. Ele fala assim, ó, agora vocês chamem a sua irmã, o seu irmão, de meu povo, aquele que chamava não meu povo, que representava, né, o Israel ali, agora ele vai chamar meu povo. E aquela irmã, lembra da desfavorecida? Agora ela vai chamar favor. Tá? Então Deus está aqui, através de Oséias, né, mandando que Oséias profetize essas coisas através da sua vida. Então, quer dizer, era um verdadeiro teatro real ali, né? A vida de Oséias era um palco onde estava sendo encenado o futuro de Israel e de Judá. Sendo que a esposa de Oséias era imoral, como também foi a esposa de Deus, Israel. Tá? Aí então, no capítulo 2, entrando no versículo 2, olha, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede.
e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então veja, Deus deu presentes para Israel. Israel falava assim: olha, esses presentes são dos meus amantes, né? Olha que incredulidade, né? Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei deles um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, aquele que Deus deu de presente para Israel, Israel falou assim: foram os meus amantes que deram, foram os outros deuses que deram, Deus vai tirar agora, portanto, né? Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atirarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, quer dizer, favorecedor, né? Gracioso. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e a estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho, ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo, ele dirá: tu és meu Deus. Então ele está dizendo mais uma vez que vai haver um castigo para o seu povo, Deus está dizendo, pela boca de Oséias, mas que esse castigo não é a última palavra. É como nos diz lá o texto de Hebreus, o escritor de Hebreus, que não sabemos quem é, né? Nos diz ali, nos escreve que Deus disciplina os seus filhos porque os ama. Aquele filho que não é disciplinado é bastardo, né? É criado como bastardo, já não se liga muito para ele, deixa ele para lá, né? Mas o filho a quem ama é disciplinado.
e Deus disciplina os seus filhos. Ele não cria como bastardos. Ele ama os seus filhos, são filhos legítimos. Por isso ele disciplina. Ele disciplina para quê? Para restaurar. Porque quem se vinga para destruir. Mas quem ama, disciplina. E disciplina é para restaurar. Tá? É para que ele sinta, para que ele abra os olhos, leve aquele chacoalhão e volte a fazer aquilo que o seu Senhor manda. Né? Então é nesse sentido que Deus fala do castigo a Israel, para que no fim Deus haja com graça e misericórdia, com favor, com obséquio. Né? Então, a última palavra nas profecias é sempre uma palavra de graça. Uma palavra de graça. Deus fala pelos profetas dessa forma. Ele anuncia o castigo, mas ele fala que por fim vem a graça, vem a restauração. Por quê? Porque toda disciplina de Deus é para correção, é por amor. Né? É por amor. Nós também não disciplinamos os filhos porque nos vingamos deles. Nós disciplinamos os filhos porque queremos vê-los melhor. Então, por isso que cada um tem que ver a maneira que disciplina os seus filhos para que gere esse resultado. Não a vingança, mas a correção. Então, essa é sempre a última palavra de Deus. Eu vou punir, vou abrir os seus olhos, vocês vão se arrepender. Eu vou restaurar as suas vidas. E assim também com a nossa vida. Deus também nos disciplina, como eu acabei de mencionar, Hebreus está falando à igreja do Novo Testamento. E Deus nos disciplina. Passamos pela correção do Senhor? Passamos. O sofrimento é sempre correção? Não. Mas o sofrimento pode ser uma correção? Pode. A gente tem que discernir. Se nós andamos, de forma errada, nós temos que discernir a correção, a insistência no erro, leva ao quê? A uma disciplina. E aí, Deus disciplina para restaurar. Puxa, é verdade, Deus tem razão, obedecer é melhor. Lembra que ele fala assim, obedecer é melhor que sacrificar? Por quê? Porque quem sacrifica é porque já pecou. Quem obedeceu não pecou. Por isso que obedecer é melhor que sacrificar. Tá? Então, o sacrifício representa o quê? Eu pequei, agora olha aqui a oferta pelo meu pecado, para pagar o meu pecado, que na verdade é só Jesus, que paga. Melhor é ter obedecido, que quem obedece não tem aquele pecado, não cometeu aquele pecado. Então, obedecer é melhor que sacrificar. E então, a gente não é punido no inferno, por quê? Porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. E o castigo, ele nos leva a imaginar o seguinte, é melhor. Aqui não está funcionando? Tá? É melhor não precisarmos de correção. Mas se nós errarmos, é necessário que Deus nos corrija. Então, que o melhor aconteça para nós, que tenhamos uma vida de atenção às leis de Deus. A gente não tem estátua, e porque não tem estátua, acho que não pode ter idolatria. Às vezes a idolatria é algum esporte a quem eu sirvo antes mesmo de Deus. Às vezes idolatria é alguém da família a quem eu sirvo acima de Deus. Às vezes a idolatria é alguma coisa que eu gosto de fazer, é algum programa de televisão. Às vezes a idolatria é uma final de futebol, aí de um campeonato. Às vezes a idolatria é o resultado da eleição e perde até o foco em Deus, porque está atrás do resultado do jogo, porque está atrás do resultado da eleição. E então, muitas coisas podem se tornar nossos ídolos. E aí nós precisamos voltar para o Senhor. Então, capítulo 3 diz assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, que era oferta para os deuses, Comprei-a, pois,
para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha aqui a palavra de graça. O que significam essas palavras, né? Vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo, quer dizer, com quem ela adulterou. E amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Então, quer dizer, ele está dizendo assim para Oséias, sabe aquela mulher que adulterou, vai lá e compra ela de novo. Assim como eu, né, comprei-a, pois, para mim, pois por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Então, agora, no versículo 3, ele diz: tu esperarás por mim muitos dias. O que é isso daqui? Ó? Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Na verdade, o que acabou com a idolatria em Israel foi o castigo do exílio. Foi aquela queda pelas mãos de Babilônia. É isso que transformou Judá. Foi a partir daí que Judá não mais foi atrás de ídolos. Então, olha só, né? Esperarás por mim, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Mas olha o que ele fala assim, ó. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. O que aconteceu quando eles retornam do exílio? Quem é o rei? Ciro, da Pérsia. Ah, mas ele não mandou voltarem, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo? Sim, mas debaixo do poder dele, debaixo da autoridade dele. Ah, o grande império é a Síria. E o que é Judá, então? Uma das pequenas províncias. Falei a Síria? Não, da Pérsia. Tá? É uma pequenina província persa. Quem manda em Israel, ou quem manda na província chamada assim, né, de Yehud, antiga Judá, é Ciro, o Grande. Então eles ficariam, né, depois disso, vem o Império Grego, vem o Império Romano. E quem é rei em Israel? Herodes é um estrangeiro nomeado aí pelo imperador romano. Não é legítimo. Eles esperam aquele rei da promessa, um descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono. Israel nunca mais, e até hoje, né, não teve um rei visível assim no trono. O que acontece? Ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, né, sem sacrifício. Por quê? Porque o templo seria destruído por Nabucodonosor da Babilônia, né? Sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então, quer dizer, não haveria sacerdote, mas também não haveria os ídolos. E aí, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus. Buscarão o Senhor, seu Deus, por quê? Porque haverá novamente um templo construído, que foi construído quando Ciro mandou. E buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Agora, nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, o que aconteceu? Quando é que vem esse rei? O filho de Davi, que é Jesus. Ele veio, ele reina de uma forma ainda não plena, não é plenamente visível esse reinado, mas haverá de ser. Por enquanto, ele tolera a rebeldia de Satanás e seu reino parasita nesse mundo, mas haverá o dia, então, em que o Senhor Jesus
virá e visivelmente e plenamente reinará sobre todo o Israel, que é quem? Todos aqueles que creram no Messias, no Rei de Israel. E assim eles buscam, quando ele fala assim, buscarão a Davi, seu rei, não é que Davi ia ressuscitar, muito menos reencarnar, né? Mas é que aquele que é da casa de Davi, por isso que ele fala Davi, né? Que é Jesus, ele então seria o rei, um só. Nunca mais o reino seria dividido, né? Nunca mais haveriam dois reinos, dois povos separados, mas por uma só cabeça, que é Jesus. Todos então estariam juntos, encontrados, né? Então essa palavra de Oséias, essa é a primeira parte do livro de Oséias, que fala sobre a vida de Oséias, de o que a vida de Oséias representava como mensagem, tanto para Israel, nos dias de Jeroboão, quanto para Judá, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Tá? Essa é a introdução do livro de Oséias, e é isso que eu queria então deixar para vocês. Muitas vezes é difícil de compreender essas coisas todas, mas quando nós juntamos com a história e colocamos no lugar o que aconteceu naquela época, o que aconteceu depois, né? Porque ele fala de profecias que hoje já se cumpriram, embora naqueles dias eles não sabiam ainda como que ia ser direito, mas nós sabemos, né? Então assim podemos fazer uma leitura melhor do livro de Oséias e de todos esses profetas, tá? Então, que Deus abençoe o seu domingo.